Boa noite a todos, os amigos que estão aqui reunidos no Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos amigos que nos acompanham em casa, que possam, aqueles que estão em casa, colocar os copos de água, próximos, que os benfeitores que estão aqui, eles vão nos vossos lares, eles vão levar as energias, de amor, de caridade, é como se fosse um passe que vocês vão receber em casa também. E aqueles que estão aqui vão receber o passe aqui. Então vamos agora nesse momento nos concentrar, para a oração inicial. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade nessa noite de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Essa oração foi uma oração psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito José Silvério Horta. Então, eu vou fazer hoje a reflexão, do estudo dessa noite. A gente vai continuar no capítulo 9, Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. E nesse capítulo é abordado injúrias e violências, instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Então a gente já veio refletindo sobre o capítulo dos bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados que são puros de coração, e agora bem-aventurados os brandos e pacíficos. A última bem-aventurança que Jesus nos fala é a bem-aventurados os misericordiosos. Então a gente tem que começar a entender que essas qualidades que Jesus nos propõe são qualidades que nós devemos buscar na nossa caminhada evolutiva. Então são qualidades das bem-aventuranças que são aqueles que possuirão o reino dos céus. São aqueles que conseguirão habitar os mundos mais elevados, que são o mundo de pureza. São o mundo de pureza. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Temos que galgar ainda para o planeta de regeneração, ainda para o planeta feliz, até atingir a pureza. E Jesus já nos ensina qual o caminho que nós devemos chegar para a pureza espiritual. E ele fala que essas qualidades estão entre as qualidades dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos que já atingiram esse patamar evolutivo. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz um manual de instrução para a gente de como que nós devemos mudar. Porque nós falamos muito da reforma íntima, das mudanças que nós devemos fazer. Mas aí nós nos perguntamos, aonde começar? Aonde que eu devo fazer minha mudança? Qual mudança que eu tenho que fazer? Como que eu vou melhorar? Eu estou no mundo de provas e expiações, no mundo de sofrimento, mas eu quero a felicidade. Todos nós que estamos aqui e os amigos que nos estão em casa, todos nós buscamos a paz de espírito. Nós buscamos a felicidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos ensinar o caminho bem explicado que Jesus ensinou. Então Jesus veio trazer para nós o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue, não andará nas trevas. E Jesus fala, aquele que segue Jesus, vai seguir em paz. O fardo é suave, o jugo é leve. Então, as bem-aventuranças as qualidades que nós devemos desenvolver. Então, nessa daqui é uma bem-aventurança que é uma qualidade que nós ainda temos muita dificuldade,
Eu falo por mim, que eu tenho muita dificuldade, porque brandos e pacíficos, né? A mansuetude. E a gente começa a olhar na nossa vida, e começa a olhar no trânsito, né? Nas cidades, né? Nas filas, nos bancos. As pessoas, por pouca coisa, já se agridem, né? E a gente tem que se policiar muito, até para não entrar nesse clima, né? Nessa vibração. Então é um capítulo que vale a pena a gente estudar em casa, refletir, começar a olhar no nosso dia a dia, igual o Santo Agostinho fazia, né? A gente começar a ver as bem-aventuranças, começar a ver o que o Evangelho nos ensina, as mudanças que nós temos que fazer. Não desanimem de olhar tudo que nós temos que mudar, porque Deus, na infinita misericórdia, Ele dá para a gente muitas encarnações, e essa agora é o nosso primeiro passo. Pelo menos agora, para mim, que eu consegui compreender o que Jesus falou. Então, nessa eu estou dando o primeiro passo de começar a minha mudança. E, né, como o seu Gilberto falou, essa encarnação é a encarnação que é a nossa melhor. A nossa melhor encarnação é agora. O meu Daniel melhor é o de agora. Cada evolução que a gente tem, ou a gente estagna ou a gente avança. Então, nessa vamos avançar, vamos aproveitar tudo que é oferecido. Quantas palestras que tem na internet falando da doutrina espírita, do nosso melhorar, do que nós devemos fazer. Quantos livros já foram psicografados pelo Chico Xavier, mais de 500 livros. Os estudos da casa, o Valdenir faz o estudo do Evangelho mais aprofundado, é um estudo muito aprofundado do Evangelho. Se o Evangelho é o caminho que nós devemos seguir, nós temos que conhecer a fundo. Tá aqui terça-feira tem um curso. Eu tenho a certeza que está lotado já, mas vem aqui para vocês pegarem uma vaga. Converse, vamos vir, tem que vir participar, tem que vir estudar, tem que vir aprender, porque como que a gente quer ser melhor, né? Se a gente não conseguir entender. Então vamos lá no capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Jesus falava, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo de 5 a 9. Então, aqui é injúrias e violências, né? Então vamos ver o primeiro aqui. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que dizer, és louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei, e condena por conseguinte a violência, a cólera e toda expressão descortês de que alguém possa usar. Então, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já nos fala que a brandura, a mansuetude, a moderação, a afabilidade com o próximo, né? Ser amável, amar o próximo, a paciência, né? Jesus já fala que esse é o caminho, né? E refletindo nisso, nós começamos a entender como que nós estamos, né? Como que nós estamos, o Brasil estamos. Eu já até comentei isso uma outra vez. Um país católico, né? Que se diz com nesse estudo aqui, ele tem 175 milhões de adeptos, né, ao catolicismo, e outras religiões evangélicas, né? E aonde que, se todos nós que somos cristãos, né, tanto nós espíritas, como os católicos, evangélicos, a comunidade cristã no Brasil é quase que a totalidade, né, da população. São poucos que têm outras religiões, né? E se católicos, evangélicos e nós espíritas cristãos seguimos Jesus, por que tanta violência? Porque nós no Brasil em 2007 tivemos 65 mil homicídios, sem contar o resto, vou falar só arredondado. Homicídio de mulheres, 4.936. Homicídio de homens, em 2017, 60.559. Morre mais homens do que mulheres, porque os homens é mais violentos, né?
Olha só, a violência que está, né, o apego ao materialismo, a vingança, a violência, a selvageria, né? Então, homicídios por arma de fogo, 47.510. Então, demonstra nesses dados aqui, pelo INPEA, pelo site Altas da Violência, né, que o Brasil aqui ele está entre os países mais, um dos países mais violentos, né? O Brasil se candidata entre os 10 mais violentos do mundo. E nós somos uma população com mais de 175, de 200 milhões de habitantes, que hoje mais ou menos o Brasil tem 175 milhões de católicos. Ou seja, somos cristãos, seguimos Jesus e nós não entendemos a bem-aventurança do Cristo, que é a mansetude, a brandura. Então, como que nós seguimos, o nosso seguidor é o Cristo, mas nós não seguimos o que ele ensinou. Então, a doutrina espírita nos traz a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. A salvação é nossa. A caminhada é nossa. A mudança tem que ser nossa. Então, nós temos que começar a buscar entender, né? Então, das questões das relações, né? Então, o que Jesus fala? O que fala essa lei, né? Jesus fala da mansetude, da moderação, da brandura, da afabilidade, da paciência. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da afabilidade, da moderação e da paciência uma lei e condena as outras, que é a cólera, a violência e toda a expressão descortês para alguém ou seus semelhantes. Então, resumindo, Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E isso daqui é um resumo da lei do amor. Então, a gente precisa começar a preocupar com nós. Nós precisamos, que é difícil nessa nossa evolução, nessa caminhada, é difícil a gente começar a olhar para nós, mas não olhar para nós com egoísmo, é olhar para nós da paciência. Não deixar o outro tirar a nossa paciência. Não deixar o outro abaixar a nossa vibração. Não deixar aquele que está vindo na rua, desesperado, com o carro a 100 por hora, numa via que é 40, e a gente deixar isso nos irritar. Não deixar isso nos tirar do sério, ou às vezes ir para a violência. É a gente ver aquele motoqueiro que está passando na rua, né? Muitas das vezes eu já vi, e a gente tem até aquele sentimento de raiva, né? Abaixa até a vibração da gente. A gente com crianças na rua, descendo do carro, ou com idosos descendo do carro, ou nós mesmos saindo do carro, e essas pessoas passam com a moto empinando, né? Com uma roda só, e passa quase que do lado da gente. E se desequilibra a motocicleta, nos atinge, né? Pode vir a nos matar ou a ferir um filho nosso, né? Então a gente fica naquela revolta, né? Na hora que vê isso acontecendo. Então às vezes é Deus colocando para nós, né? Como nós temos que desenvolver a paciência, a resignação, a tolerância, Deus vai colocar do nosso lado pessoas desequilibradas. Porque se nós temos que desenvolver a paciência, se nós chegarmos num lugar que todo mundo é paciente, como que nós vamos desenvolver a nossa paciência? Não é? Se o planeta Terra é uma escola, e nós temos tantas qualidades para desenvolver, nós temos que olhar as coisas de olhar diferente. Quando você chegar numa fila num banco, e você vê aquele furando a fila, ou aquelas pessoas, que sempre tem aquelas pessoas que tentam passar na frente, então a gente tem que, ao invés de a gente ficar nervoso, né, nos alterar, nos desequilibrar, a gente pensar que nós estamos numa escola. E para desenvolver a nossa paciência, nós temos aqueles impacientes. No nosso lar, na nossa casa, a gente vai ter também aquelas pessoas que estão desequilibradas, que vai tentar nos tirar a paciência. Porque nós precisamos desenvolver a paciência. Se nós já estivéssemos no mundo feliz, ou no mundo da pureza espiritual, com certeza lá nós já teríamos atingido esse patamar da paciência, da brandura, e lá todos são brandos e pacíficos de coração. Porque lá já são todos brandos e pacíficos de coração. Mas se pegar 100 pessoas do nosso padrão evolutivo e colocar num mundo puro,
em questão de minutos ali já vai virar uma estabilidade. Ali nós já vamos se levar o Daniel para lá, no mundo puro, em questão de 1 hora eu já vou irritar todo mundo lá, porque imagina só, eles todos lá em paz, em harmonia, estudando, e a gente naquela ansiedade nossa, a gente naquela irritação. Nas nossas preocupações, né? Às vezes a gente está aqui assistindo a palestra, mas está pensando nos problemas lá fora, porque nós não conseguimos nem nos concentrar ainda. Então, por isso que nós estamos nesse padrão evolutivo, nós estamos nesse planeta, na família certa, no lugar certo e com os problemas certos para a gente desenvolver. Então a gente tem que começar a entender, nós temos que começar a olhar por Evangelho como um estudo de como nós devemos nos comportar. E nós olharmos ao nosso redor e ver que aqueles que estão ao nosso redor, muitas das vezes, são aqueles que vão nos testar no aprendizado que Jesus falou. E quando que nós vamos começar a ficar em paz, alegres, felizes? Quando nós entendermos uma passagem que Mahatma Gandhi, que está aqui na parte final, que é uma das pessoas que conseguiu entender a mansetude e a brandura. São alguns espíritos que vêm e reencarnam no planeta Terra, e eles vêm trazer para nós essa qualidade. Jesus é, lógico, o exemplo puro de tudo. Jesus atingiu todas as qualidades que ele fala como mestre, como Cristo planetário. Jesus vem até nós e nos fala tudo o que nós devemos fazer. O mestre veio, deu uma aula, mostrou tudo o que nós devemos fazer e exemplificou. Mas nós ainda temos alguns exemplos de espíritos que vieram como Mahatma Gandhi. E ele veio, me lembro do fato que foi comentado em palestra que eu assisti, que um soldado veio e agrediu. Ele estava andando na rua, um soldado inglês veio e agrediu, chutou, desbofeteou ele, e ele levantava do chão, o soldado batia e caía no chão. E isso foi por algum tempo, alguns minutos, e ele não reagiu. Até que o soldado cansou de bater nele e perguntou como que pode um homem ser tão covarde, no ponto que ele estava, né? E aí ele olhou para o soldado e apontou o crucifixo para o soldado e falou para ele: porque eu sigo esse homem que você simboliza no seu pescoço. E o soldado começou a chorar e pediu perdão para ele. Então, muitas das vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer seguir Jesus. É preciso, às vezes, algum espírito de luz vir mostrar para nós o caminho, né? O soldado era cristão, mas não entendia o que Jesus ensinou. Então, da mansetude, da moderação, da brandura, da afabilidade, são características que nós temos que buscar. E Jesus vai condenar a cólera, a violência. Então, tudo que é ofensa, todas as pessoas que vêm nos ofender, que vêm nos agredir, vêm nos tirar do equilíbrio, né, que nós estamos, nós temos que lembrar da lei da caridade. Então é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que se pode uma simples palavra revestir-se de tão gravidade que merece uma reprovação? Toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de caridade, que deve presidir as relações entre o homem e manter entre ele a concórdia e a união. Então, a boca, às vezes, o coração do homem que a gente estudou na pureza do coração, às vezes o nosso coração está tão impuro, né, que a gente deixa a nossa boca, né, exprimir o que o coração sente. Então, às vezes, a nossa boca contamina o ambiente, a gente fala palavras ruins, né? Então, a gente ofende as pessoas, né? E muitas das vezes a paciência é o melhor remédio. O silêncio, às vezes se a gente conseguisse, né, naquela hora de raiva, naquela hora de fúria, se a gente conseguisse ter aquela paciência, né? Então a mansetude, a brandura, ela envolve também a paciência. Porque às vezes aquela pessoa que está ali no desespero do dia a dia, naquela tribulação, igual uma vez que eu estava no aeroporto, e eu vi uma senhora, um rapaz, ele pesou a mala dele, e a mala dele tinha excedido, tinha dado excesso de bagagem. E era pouco peso.
não era muito peso, mas o senhor, acho que tinha cedido em 1 quilo, 2 quilos, mas ele tinha que pagar a taxa. Ele não ia poder levar a bagagem em mãos. Mas o tanto que ele ofendeu a atendente, e esbofeteava e gritava, foi uma confusão. E aí acabou que aquela confusão toda. E aí eu fui passar minha bagagem, a minha tinha dado muito mais peso, né? Porque eu estava levando um monte de ferramenta, um monte de coisa. Aí a moça falou o preço, assustada, achando que eu ia xingar também, né? Porque ela já tava, o rapaz já tinha xingado. Aí eu passei, ela falou, tudo bem, eu paguei, né? Tinha que pagar. Aí nossa, o senhor pagou muito mais de excesso de bagagem, aquele senhor lá, por causa de pouco, deu tanto problema, né? Atrasou a fila, tudo. Aí eu pensei, falei para ela, mas como que a senhora faz, né? Para suportar isso daí, né? Ela falou assim, a gente não pode deixar às vezes o outro vir com o lixo dele e jogar em cima da gente. Por isso que eu consigo aqui. Ele não conseguiu me desestabilizar, não. E ela sorrindo, me atendeu, e eu fui embora. E eu pensei, eu no lugar dela já tinha dado alguma coisa pior, né? Então, às vezes, a pessoa tem a capacidade de estar ali atendendo, né? Às vezes a gente não tem essa paciência, né? Então, olha só, a pessoa lá, né, atendendo, veio aquele ali, despejou tudo, a raiva que ele tinha, sei lá, o problema que ele tinha, por causa de alguns centavos, alguns reais lá, o cara quis acabar com o dia da pessoa ali, né? Mas ela, na paz, né, na tranquilidade, a moça que estava lá, ela falou, o lixo dele não vai ficar em cima de mim. E muitas das vezes a gente tem que aprender a fazer isso, né? A gente não deixar que o outro que está ali, desequilibrado, que não busca melhorar, que não quer se aperfeiçoar, que não quer nem nessa encarnação, eu acho que ele vai querer mudar, deixar que desanime o nosso caminho. Porque muitas das vezes a aprovação é essa, é a gente estudar, entender que nós temos que ter paciência, que a gente tem que ter resignação, que a gente tem que ser manso e pacífico, mas Deus também coloca cada pessoa na nossa caminhada para tentar ver se nós estamos aprendendo mesmo, né? Tem uns que falam, nossa, eu vou estragar o dia daquele, né? E aí a gente começa a lembrar de Jesus, a gente começa a pensar e entrar em oração, porque Jesus também falava de orar e vigiar. Então, a questão da concórdia, da união, né? Da humildade, é a lei do amor, é a lei da caridade. Jesus já vinha falar isso para nós. A ofensa, aquelas pessoas que estão nos ofendendo, aquelas pessoas que estão nos desanimando, né? Que vem, às vezes, no manhãzinho do dia, quem trabalha no comércio tem muita experiência com isso, às vezes acaba de abrir o estabelecimento comercial, já vem aquele ali que parece que já vem para querer estragar o dia, né? Então, esses aí, eles estão alimentando o ódio, né? A animosidade, o insulto, né? Eles não têm ainda essa evolução. Então, muitas das vezes, a gente tem que começar a perceber que, a orar para a pessoa, às vezes, né? Às vezes a pessoa chega tão desequilibrada ali, próximo da gente, que a melhor coisa que tem para a gente fazer é o silêncio. É a gente olhar, a pessoa começar ali, esbravejar, gritar e tal, a gente ficar em silêncio, às vezes fazer uma oração, né? Fazer um Pai Nosso, faz uma oração, olha para a pessoa, imagina uma luz em volta dela, que a pessoa na mesma hora que vai desanimar. Porque aquele que agride, que ofende, ele só encontra campo naquele que também está ofendendo e agredindo. Você já viu duas pessoas brigarem quando uma não quer? Não existe. E como foi com Mahatma Gandhi, né? Ele tomou várias bofeteadas e ele simplesmente falou que aquilo não era da filosofia dele de vida, ele não era uma pessoa que era agressiva, né? E está aí um espírito de luz, com certeza, num mundo puro ou num mundo de felicidade, enquanto aquele que está esbofeteando, aquele que está agredindo, ou as pessoas que estão aí nessa violência aí, que nós vimos aí, mais de 40 e tantas mil pessoas por ano no Brasil morrendo por armas de fogo, essas pessoas aí por quanto tempo vão reencarnar no mundo que nós estamos, só que muito pior. Porque o nosso planeta hoje já está entrando em características de regeneração. Então, a gente pode escolher. Se a gente quer ter um celular para mandar uma mensagem,
Tá viajando longe, ligar uma câmera e falar com o nosso familiar. Tomar um banho quente, tem vários equipamentos hoje que faz aquecimento de água, né? Viagem, a gente tem aeronaves que levam de um lugar para o outro tão rápido. É só a gente olhar há 50 anos atrás e ver se tudo isso existia. Como que era para você sintonizar um canal de televisão, quem é da minha época, que tinha que ficar virando antena, né? Hoje em dia tudo, até no celular você pega a televisão hoje. Então a gente que vai escolher. Nós que vamos decidir em qual lugar que nós queremos ficar na nossa próxima encarnação. Você quer ser manso, pacífico? Você quer seguir Jesus? Aprender a vencer as aflições? Nós queremos aprender a vencer as aflições? Nós queremos aprender a pureza? Não que nessa, eu não estou falando para vocês, e graças a Deus, não é essa a exigência do plano espiritual. Graças a Deus. Porque os benfeitores, eles falam para a gente que nós não vamos atingir a mansuetude, né? Nós não vamos ser brandos e pacíficos nessa encarnação. Eles não estão esperando isso da gente. Eles não estão esperando que nós sejamos puros de coração nessa encarnação. Nem que nós sejamos misericordiosos. Nessa encarnação, eles já sabem que nós não vamos conseguir. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Para a gente atingir essas qualidades, nós temos que evoluir muito. Muitas encarnações, tendo pessoas nos ofendendo, tendo pessoas nos agredindo, pessoas nos fechando no trânsito. Nós vamos ter que, como se diz, treinar não o nosso corpo na academia de musculação, mas nós vamos ter que treinar muito a nossa paciência para atingir o patamar do Mahatma Gandhi. Mas o que os benfeitores estão esperando da gente? Eles estão esperando da gente que nós demos o primeiro passo. Porque o mundo da regeneração, que é o nosso planeta agora, que vai se regenerando, daqui 100 anos já vai estar no patamar de regeneração. O que os benfeitores querem, como diz o nome, regenerar. É você mudar, você tirar o homem velho e mudar para o novo. O que o mundo de regeneração quer? O que daqui 100 anos que nós vamos chegar aqui, a medicina vai ter cura para todas as doenças, essa desigualdade social vai praticamente acabar, essa questão das violências, dos assaltos, tudo. O que o mundo de regeneração é? É para quem, gente? É para quem quer dar o primeiro passo. Então, essa encarnação nossa é chave, porque os benfeitores estão de olho em cada um de nós, se nós vamos dar o primeiro passo. Se nós vamos dar o primeiro passo nessa e não vamos dar 10 para trás. Se a gente não vai chegar nessa encarnação e aprender o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita, ou a qualquer religião que seja cristã, ou qualquer religião, se a gente aprender a ser paciente, e no primeira pessoa que nos ofender, a gente já pegar uma arma e já matar um próximo. Então, os benfeitores estão esperando o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo na paciência, na caridade, na bondade, na humildade. Então, essa encarnação nossa é chave, por quê? Porque nós temos que dar o primeiro passo da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva para mudar, para sermos candidatos à mudança. Por isso, que aqueles que derem o primeiro passo nesse mundo que está aí, todo tumultuado, né, que está hoje, vai dar o passo de sair do planeta que nós estamos da prova e expiações, que é o que nós já vimos, e nós estamos vendo como que é um planeta de provas e expiações, aonde tem muita dor, sofrimento, e nós vamos dar o passo para ir para a regeneração. Então, é isso que os benfeitores esperam de nós. E sobre falando da questão das pessoas que conseguiram atingir a brandura do coração, a paz do coração, eu vou falar para vocês de alguns. Então, Mahatma Gandhi foi um que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes. Na verdade, nunca recebeu. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes, entre 1937 e 1948. Quando o Dalai Lama Tenzin Wangyal recebeu o prêmio em 1989.
O presidente do comitê disse que o prêmio era uma parte, o tributo em memória de Mahatma Gandhi, ou seja, ele morreu também antes de ser nomeado, né? Madre Teresa de Calcutá recebeu o prêmio de Nobel da Paz em 1979, na Índia, pela luta contra a pobreza. Desmond Tutu, na África do Sul, recebeu pelo seu trabalho contra o apartheid. Nelson Mandela, por seu trabalho no fim do apartheid na África do Sul. Então aqui são alguns exemplos, né, que nós trazemos das pessoas que nós temos que olhar. As pessoas que entenderam o que é a brandura, a mansietude do coração. O que é contrário à cólera. E a gente vê muitas, a cólera, essa irritação, essas pessoas que ainda não atingiram, que não conseguiram, não estão conseguindo buscar essa paz que a gente está tentando buscar. A cólera é totalmente ao contrário. É o sentimento que nós vamos ficar com raiva, murmurando no nosso coração. E a cólera aqui que nada mais é? Nada mais é de que você está pensando numa coisa, numa agressão que sofreu na vida passada, numa pessoa que te ofendeu, ou num parente, ou num amigo, ou até reencarnações passadas. Então existem pessoas que ainda sofrem a raiva, a cólera mesmo de reencarnações passadas. Dores, dificuldades que aí precisam fazer terapia. Então, às vezes, tem profissionais hoje que estão aí para nos ajudar. Quantas pessoas que podem buscar hoje uma terapia para ir conversar, para entender, para buscar, isso é muito importante também. Porque às vezes sozinho nós não vamos conseguir. Às vezes nós precisamos de uma pessoa para nos orientar, para nos ajudar a também encontrar a nossa caminhada. Tem o atendimento fraterno no Centro Espírita, que também é uma forma de nos ajudar. Tem as palestras evangélicas que nós estamos fazendo, o passe que nos ajuda. Então tudo isso é ferramenta que hoje Jesus oferece para nós, para nos equilibrar. Então nós temos que sair dessa cólera, dessa raiva, desse sentimento, dessa dor. Como que nós vamos sair disso? Perdoando, aceitando muitas das vezes as nossas provações. Mas não é fácil. Então, a gente atingir a brandura, a paciência no nosso coração, a gente atingir isso é a nossa meta. Mas não é fácil, porque nós temos que nos perdoar primeiro. Porque muitas das vezes a gente joga a culpa no próximo. Aquela pessoa vem irritada, o seu dia é irritado e nos deixa irritados. Às vezes a gente agride, ofende, mas a culpa é nossa, não é o outro. Porque o outro está assim, ele está assim. É ele que está desequilibrado, ele que está colérico. Mas se nós também estivermos na mesma sintonia que ele, nós vamos nos desestabilizar. E nós vamos entrar na mesma sintonia, na mesma vibração, nas agressões, nas discussões, e às vezes a coisa pode ir para as estatísticas, igual nós vimos no começo aqui, de pessoas que são mortas ou que em agressões e tudo. Então, o primeiro passo que nós devemos buscar para não sermos mais coléricos, para a gente não ficar mais nessa mágoa interna, é começar a nos perdoar. É a gente começar a olhar para nós e falar: esse é o meu melhor Daniel. Essa encarnação foi a minha melhor evolução que eu consegui chegar. Embora Mahatma Gandhi seja um espírito que já atingiu a paz, igual tantos aqui que eu li, eles atingiram, mas eu não. Então eu estou a caminho, mas eu tenho que me aceitar. Nós temos que nos aceitar como nós somos e começar a nos perdoar. A perdoar muitas das vezes os nossos erros que nós fizemos e que não tem como voltar atrás e refazer. Mas como o nosso irmão Chico falou, a partir de agora fazer diferente. É começar a parar de olhar no que nós fizemos de errado atrás, o que nós já não podemos mudar, mas começar a mudar o hoje. Não importa se nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, 80 anos, todo momento é momento da mudança. E os benfeitores querem isso. Eles querem que nós demos o primeiro passo à mudança. Então vamos nessa noite, nessa reflexão, buscar a nos perdoar, buscar entender o que nos tira dessa paz, o que muitas das vezes nos estabiliza. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é
o patrão que chega, não é o funcionário do lado que está, não é aquele que chega no nosso estabelecimento comercial revoltado, ou aquele do trânsito que nos tira do sério. Mas é nós que não nos perdoamos, e nós que não estamos em paz conosco mesmo e aceitamos, muitas das vezes, a influência de fora, a colocar a explosão que já está dentro de nós. Porque se não tiver pólvora dentro de nós, nunca vai haver explosão. Então nós temos que fazer isso. Tirar essa pólvora que já há muitos séculos está dentro de nós. Esse sentimento que nós trazemos de agressão, de discussão, de orgulho, de muitas das vezes achar que nós somos melhores que o próximo. Mas nós temos essa caminhada inteira, essa vida inteira, mais as outras encarnações à frente, para atingir esse patamar evolutivo. Nós precisamos dar o primeiro passo. E não exigir muito de nós. Nós não temos que olhar para nós e falar quanto eu ainda estou distante do que Jesus me espera de mim. Mas é olhar e eu falar: Jesus, obrigado, agradeço a Ti, por você ter me dado todo o ensinamento e o caminho que eu devo seguir. E que nessa encarnação, nessa vida, eu já consegui te entender o caminho. Porque em muitas outras vidas que eu tive, nem o caminho eu sabia. Mas nessa hoje, no Teu Evangelho, eu posso te seguir. Gente, uma boa noite a todos. Que Deus possa iluminar a todos nós e que nós possamos seguir em paz, e brandos e passivos na nossa evolução. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.